Olá, esse vídeo é para nós fazermos uma revisão da chamada oral de filosofia do terceiro bimestre, segundo ano. São 10 questões, a primeira o que é filosofia, a última o que é existência. Então, no segundo ano, nós vamos trabalhar um pouco sobre a liberdade, mas a liberdade relacionada à questão do existencialismo. A grande temática do segundo ano, terceiro bimestre. Na primeira pergunta, o que é filosofia, nós vimos anteriormente que filosofia é amor à sabedoria, o amor de amizade pelo conhecimento. Filósofo é alguém que ama o conhecimento, tem amizade pelo conhecimento. E a filosofia é essa postura do filósofo, ter amizade pelo conhecimento. A segunda questão é o que é preconceito. E nós não vamos aqui trabalhar diretamente a questão ideológica do preconceito, mas a definição. O que é um preconceito? É um conceito, é uma ideia, é uma opinião formada sem todas as informações suficientes necessárias para que aquela opinião seja justa, seja válida. Então, normalmente o preconceito ele tem uma conotação negativa. Eu não tenho tudo aquilo que eu preciso para dar aquele conceito, para dar aquela opinião. A terceira pergunta é o que é emancipação, que é o processo de nós nos tornarmos maiores de idade ou responsáveis legais. A gente pode levar o conceito de emancipação do ponto de vista apenas jurídico. Eu fico emancipado, eu me torno independente normalmente a partir dos 18 anos, mas eu também posso falar de emancipação num conceito mais amplo, que é o conceito de tornar capaz de ter as próprias ideias, de pensar por si mesmo, de ter opinião, de ser livre e responsável pelas atitudes que toma. É um conceito profundamente relacionado com a questão da liberdade, que foi tema da chamada oral do bimestre passado, segundo ano, segundo bimestre. A quarta questão é o que é racismo. O racismo ele é uma forma de preconceito, ele é uma delimitação do preconceito. O preconceito é um conceito que eu formo antes de ter todas as opiniões necessárias, suficientes para formar aquela ideia. O racismo ele é uma forma de preconceito relacionado à etnia, à cor das pessoas. É claro que etnia é muito mais do que cor, mas para simplificar a resposta, é normalmente associado à cor. Né? Por exemplo, a gente pode falar de preconceito em relação aos orientais. Agora, por conta dessa questão do coronavírus, que é um vírus que veio da China, nós temos muito preconceito em relação aos japoneses, chineses, os orientais em geral, né? Para nós, a gente não costuma fazer tanta distinção em relação à questão do preconceito. Mas a gente tem preconceito por conta dos chineses. Os chineses são brancos. A cor da pele é branca, mas a gente fala que eles são, entre aspas, amarelos, né? Que eles são orientais, então sim, é uma forma aí de preconceito negativo. O racismo é uma forma de preconceito, então, relacionada à cor, à etnia, à aparência que as pessoas têm. A quinta questão é o que é autonomia. Autonomia, nós vimos anteriormente, é a capacidade de governar a si. É ter controle sobre o próprio corpo. É muito próximo de emancipação, mas emancipação a gente leva em consideração o aspecto da idade, o aspecto legal. E na questão da autonomia, a capacidade pode vir muito antes disso, de ter poder de pensar por si, de cuidar do próprio corpo, autônomos, governo de si. A sexta questão é uma filósofa onde nasceu, Simone de Beauvoir. Ela é muito relacionada com a questão do movimento feminista, da autonomia das mulheres. E ela nasceu em Paris, França, mesmo local do esposo dela, do Sartre. Que vamos entrar então na sétima questão. Cite dois filósofos existencialistas. O existencialismo é um movimento do início do século XX e vai tratar da questão da existência humana. O que é a existência humana? Tem diferente dos outros tipos de existência.
E os grandes expoentes do existencialismo são principalmente Sartre, Heidegger, Simone de Beauvoir. Temos outros filósofos também, mas os principais são o casal, né? O grande casal da filosofia existencialista, Sartre e Simone de Beauvoir. Não tenho certeza se assim se pronuncia. Eu já vi a pronúncia desse nome de várias formas diferentes. Eu achei essa mais simples para mim. Aí nós vamos entrar então na oitava questão. O que é existencialismo? É um movimento filosófico, como disse anteriormente, que vai estudar a existência e especialmente a existência humana. O que a existência humana tem de diferente dos outros tipos de existência? A nona questão é: quem é o autor da frase "o inferno são os outros"? Sartre. E o que ele diz com essa frase, entre outras coisas? O ser humano ele é livre, totalmente livre, responsável. Mas o problema é que junto com a liberdade minha, os outros também têm liberdade. E por que muitas vezes nós nos sujeitamos às regras, às normas, para que a gente possa ter um grau seguro de exercício da liberdade? Mas esse grau seguro não significa necessariamente que é um grau satisfatório da liberdade. Significa apenas que é isso, seguro. Nós gostaríamos de fazer muito mais do que fazemos, mas a gente não faz porque eu tenho vontade de matar o meu vizinho, mas eu não mato o meu vizinho partindo do pressuposto que ele também não vai me matar e eu não ser preso. Ter outras pessoas é um limitador da nossa liberdade. É um inferno. E o inferno não tem nada de cristão nessa expressão, porque Sartre era ateu. Ele fala de inferno no sentido de tolher a minha capacidade de ação. E a última questão, então, é o que é existência. Uma questão também bastante complicada, bastante ampla dentro da filosofia, mas eu gosto da definição que parte do pressuposto da palavra. Existir é estar separado das outras coisas, é ser distinto das outras coisas, é perceber-se como diferente dos outros. A grande questão do existencialismo: como é que o ser humano se percebe distinto dos outros seres? Qual que é essa distinção? O que me torna diferente de uma pedra? O que me torna diferente de um cachorro? O que me torna diferente do restante dos outros entes, dos outros elementos da natureza? E com isso, então, nós terminamos a nossa chamada oral de filosofia do terceiro ano, terceiro bimestre. Ou melhor, desculpa, do segundo ano, terceiro bimestre, como foi dito anteriormente no início do vídeo. Lembrando, a primeira é o que é filosofia e a última o que é existência. Segundo ano, terceiro bimestre, filosofia.